Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente tá com um filmaço. A gente vai falar de um filmaço, um filmaço, um filmaço. Bom, vocês já vão ver aqui. Estão vendo aqui? Que a gente vai falar do filme A Baleia. Cara, se você ainda não assistiu esse filme, você precisa assistir. Cara, vou nem falar mais nada, eu vou falar, Daniel, traz aí pra gente a ficha do filme, porque depois eu faço essa reflexão. Olha, é um filme muito bom, A Baleia. Data de lançamento, 9 de fevereiro de 2023, no Brasil. O diretor, Danhai Aronofsky. A Baleia levou a estatueta em duas categorias do Oscar. Melhor maquiagem do longa, responsável por fazer com que o ator se transforme num homem de aproximadamente 270 quilos em cena. E merecidamente ele ganhou o Brendan Fraser, ganhou o muito merecido como melhor ator. 1 hora e 57 minutos de duração, é um drama, uma ficção. Na história, ele é um professor de inglês que vive recluso e sofre com a obesidade severa, além de transtornos de compulsão alimentar. O drama foca no dia a dia do Charles, explora a autoestima do personagem. Os problemas emocionais não tratados ali são evidentes, assim como o medo de ser visto por outras pessoas. A Baleia aborda muitos temas sensíveis e importantes: culpa, luto, religião, sexualidade, cuidado com o corpo. Ele precisa do perdão da filha. E agora um detalhe importante, né? O título pode gerar a impressão para você errada de dar a entender que ele é um nome pejorativo que se refere ao Charlie. Não, não, não. Essa alusão é ao clássico Moby Dick. Apaixonado por textos, o professor é apegado a um trabalho escolar sobre o livro Moby Dick. E ao sentir qualquer crise de saúde, ele relê essas linhas a fim de se acalmar. A produção propõe reflexões sobre obesidade, sobre saúde mental, sobre compulsão alimentar, temas importantes, né, Tati, que atravessam a vida, atrasam a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, né, Tati? Gente, é. O filme é babado, babado total. Vocês precisam ver. Mas antes, deixa aqui seu like, segue a gente no canal, já coloca aqui o seu joinha, coloca os seus comentários. Vocês assistiram esse filme? O que vocês acharam? O Oscar merecidíssimo. Mas o que você achou? Agora que você já tá dando seu like aqui, ó, vamos para nossa vinheta. É isso, agora que a vinheta já passou, a gente vai falar do filme A Baleia. Bom, já começo falando, eu assisti esse filme e fiquei 3 dias mal. É um filme que ele mexe com o nosso psicológico. Bom, com o meu mexeu, né? Algumas pessoas talvez não, mas eu sou aquela pessoa que chora por qualquer coisa. Mexeu muito comigo esse filme. Eu fiquei 3 dias ainda que eu pensava no filme, que eu pensava nas coisas que aconteciam, que aconteceram no filme. E a primeira coisa do filme é a autoestima, né, gente? Vamos falar de autoestima. Cara, a história de um cara que ele tem mais de 200 quilos. Ele sofre de compulsão alimentar, né? E ele perde a autoestima total, total, total. Ele é um professor e ele só dá aula pelo computador, né? Só dá aula virtual. Só que ele não quer que ninguém veja ele, né? E com tudo isso, ele ainda assim não se cuida, né? Porque ele já entregou, sabe? Já se entregou. Ele não quer se cuidar.
Ele já não está mais nem aí para a vida. E a autoestima dele não existe. Então, ele precisa de ajuda para tudo. Ele precisa de ajuda para se levantar do sofá, né? Então, é algo que me faz refletir como as pessoas chegam nesse ponto. E, às vezes, não precisa de muito. E quando a gente fala de depressão, às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim, ah, tá, mas ela ficou deprimida por causa de tal coisa. Ah, pelo amor de Deus, né? Olha como a gente julga o outro, né? Porque para mim, o que pode não ser nada, o que para mim, poxa, se acontecesse comigo, eu passaria por cima numa boa. Para outra pessoa, é muito. Então a gente não tem que comparar a história de uma pessoa com a história da outra, porque a gente nunca vai saber a história inteira, a gente nunca vai saber o que está passando na cabeça da pessoa. E aí aquilo trouxe para mim uma reflexão, sabe, de pessoas que eu conheço, de mim, sentimentos, autoestima, né, de tantas coisas que a gente passa e por que algumas pessoas conseguem reagir e outras pessoas não. O que falta, né? O que tem a mais em um que não tem no outro? Acho que a gente tem oportunidades que para algumas pessoas são maiores, para outras são menores, mas que a oportunidade de compreensão a gente tem para todos. E às vezes falta um impulsinho. A gente fala, mas a pessoa não tem mais vontade de fazer nada, mas às vezes falta um impulsinho que tem que vir de fora mesmo. Às vezes vai ter que vir de fora, porque a pessoa não tem mais forças. Ela não consegue lutar contra aquilo, né? E às vezes é uma palavra, às vezes é uma foto, às vezes é um sorriso, é um oi, né? E para fazer essa pessoa reagir. Então, como a gente tem que trabalhar nossa autoestima? E quando a gente fala de autoestima, a gente fala de ego, né? A gente não está falando de egolatria. A gente está falando de autoestima, de se autoconhecer, de conhecer os nossos sentimentos e de conseguir trabalhar isso, conhecer as nossas emoções. Quantos de nós sabe administrar as emoções? Sabe o quanto eu posso ficar triste, o quanto eu posso ficar feliz, o quanto eu posso ficar com raiva e não descontar no meu próximo, ou o quanto eu posso ficar triste e não descontar naquele que está do meu lado. Quais são os meus limites? A gente consegue entender isso? A gente precisa trabalhar a educação emocional. A gente precisa entender que nós somos seres que necessitamos das emoções e que a gente tem emoções primárias que são boas e que são ruins e que a gente vai sentir uma hora ou outra, mas a gente precisa aprender a administrar tudo isso dentro de nós. E que, a partir do momento que eu consigo administrar isso e estar bem comigo, aí eu vou conseguir ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Pensem nisso, que agora eu vou deixar vocês com o Damião, porque eu já falei demais aqui, eu já me entusiasmei. Agora, Damião, com você. Olha, é isso que você estava dizendo agora, né? Durante a pandemia falava-se muito disso, no avião tem muito isso. Primeiro, a máscara em você, para que você possa ter força para ajudar o outro, né? E aí no filme A Baleia, eu fui acompanhando ali, e aí como a gente tem a sessão pipoca espiritual, primeiro, não cabe julgamento. A gente não pode, você está aí, não dá para você julgar o Charlie, porque é o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio, ou a faculdade de escolher o caminho. Com isso, somos os construtores da nossa própria felicidade ou do nosso sofrimento, pois temos a liberdade de escolher o caminho que mais nos agrada.
a sua liberdade de escolha, aliada à responsabilidade individual, do mesmo modo que um adulto pode decidir acerca de muitas coisas, o que uma criança não é permitido pela sua incapacidade de discernimento. E sem o livre-arbítrio, seríamos apenas máquinas irresponsáveis, sem culpa pelos erros cometidos ou méritos pelas conquistas realizadas. Pelo livre-arbítrio, o homem será sempre senhor dos seus pensamentos e de suas aspirações, pois ninguém pode intervir em nossas consciências, sendo livre para semear e devendo sempre colher o que foi plantado. Questão 872 de O Livro dos Espíritos. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal, os atos que pratica não foram previamente determinados, os crimes que comete não resultam de uma sentença de destino. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Tati. Essa parte é interessante colocar, porque já me veio uma pergunta de uma pessoa uma vez, que falou para mim assim: Tati, então por que eu tive que vir para cá para usar drogas e para cair na prostituição? E aí eu falei: ninguém vem para cá para usar drogas e para se prostituir. A gente tem o nosso livre-arbítrio. São colocados para nós algumas provas, né? São colocados para nós algumas situações e a gente tem o nosso livre-arbítrio para ir por esse caminho ou não. Às vezes a gente escolhe errado. E daí a gente vai se dar conta de que a gente escolheu errado. A gente faz muitas escolhas erradas na vida, né, gente? E às vezes a gente vai escolher errado. A gente não é fadado a vir para cá para sofrer. A gente vem para cá para aprender. Sempre é aprendizado. Só que às vezes a gente vai aprender de uma forma mais fácil, outras vezes a gente vai aprender de uma forma mais difícil. Ah, mas é sempre assim, a gente vai aprender do difícil? Não. É através do nosso livre-arbítrio, né? Então, nós sempre temos a escolha de ir por um caminho ou por outro. A gente sempre tem a escolha. Muitas vezes a gente escolhe errado e tudo bem, né? A gente escolheu errado, quando a gente tem a consciência de, poxa, fui pelo caminho errado, estou consciente, vou mudar. Então, a gente toma a iniciativa de mudança. A gente precisa tomar essas iniciativas de mudança, né? Então, dentro do filme, a gente falou de autoestima, de emoções, de depressão, né? Depressão é algo sério, gente. É algo sério. Também começou falando de não julgar, né? É muito fácil a gente apontar o dedo pro outro e falar que tá fazendo teatrinho, que tá fazendo drama e que, né, dentro daquele contexto a pessoa não precisa estar fazendo tudo isso. A gente não sabe o que está passando na cabeça dessa pessoa. Para nós é pouco, para ela é muito. Né? Não tem gente que perde tudo, perdeu a casa, não sei o que, de repente vai lá e consegue tudo de volta, e consegue tudo muito melhor, e sai do buraco, e ajuda muita gente, e não sei o que. Tem pessoas que fazem isso. Mas qual a diferença dela com o vizinho que perdeu do mesmo jeito e que está agora sofrendo? São personalidades diferentes, são pessoas diferentes, e nós temos que ver que somos pessoas diferentes. Então, o que uma pessoa tem que a outra não tem? Talvez o outro tenha mais força, mais iniciativa, mas a gente não pode culpar o outro que não saiu do buraco ainda, né? Que a pessoa que está depressiva, que não tem forças, porque ela não tem forças. O filme fala de muitos temas
de uma vez, né? Fala de religião, fala das diferenças religiosas, né? Do menino que tem uma religião, da outra que não aceita aquilo. Por quê? Porque tem uma razão histórica, né? Da história dela, do que aconteceu com a família dela, e que daí ela não aceita aquilo, né? Tem um porquê da história de cada um, da aceitação de algo ou da não aceitação de algo. O filme fala de sexualidade também, né? Por que que a gente não fala sobre isso? Por que que as pessoas não se abrem para falar da sexualidade? Porque elas têm medo do julgamento. Porque elas têm medo do julgamento das pessoas que estão dentro da própria casa. Então, uma pessoa que vive como heterossexual, de repente vai viver como homossexual, como que a sociedade vai ver? Gente, tem que ver como uma pessoa normal, né? Então, por que que a gente põe tantos rótulos? Por que que a gente rotula? Porque ele é hétero, porque ele é homo, porque ele é não sei o quê. Por que que a gente tem que rotular? É uma pessoa, não interessa o que é, né? Então, quando a gente rotula, a gente já está julgando. Então, quando o filme fala da depressão, né, da compulsão alimentar que ele tem, que daí vem da depressão, né, essa compulsão alimentar, e uma coisa vai puxando a outra, né, a gente está falando de problemas físicos, de problemas de saúde, que são importantes. Uma que a gente vê, que é a compulsão alimentar, e daí a gente vê toda a consequência disso na obesidade. E a outra que a gente não vê, que é a depressão. E que tantas pessoas passam por isso. Né? A gente tem todo ano as campanhas do Setembro Amarelo, né? A gente tem todo ano as campanhas de amor à vida, né, em setembro, contra o suicídio, e mesmo assim o índice de suicidas ainda é muito alto e aumenta a cada dia. Então, onde está a nossa administração emocional? Onde está, né, a nossa educação emocional? Então, o filme fala de tantas coisas que a gente precisa refletir, trazer para a nossa realidade, para que a gente também consiga se ajudar, se trabalhar, para conseguir auxiliar o outro também, né, Damião? Sim, e olha, e nesse momento, isso tudo que você está falando, né, Tati? A gente lembra disso, né? Como precisamos julgar menos e amar mais. Julgar menos e amar mais, gente. Tá vendo? Esses são os exercícios que a gente vai tendo que ter. E o filme, ele passa também para a gente muita culpa, ele tem muita culpa. A todo instante ele está ali, me desculpe, ele tem carrega muita culpa. E Kardec, no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 5, item 7. Considerarmos como é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, como é terrível a situação de alguns, de angústias se tornarem presas, quanto essa situação se faz mais penosa pela impossibilidade de lhe verem o fim. Poderíamos dizer que para eles é o inferno, se essa palavra não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. E uma outra parte que a gente pode também comentar, Tati, ele pede, o filme mostra o tempo todo ele querendo o perdão da filha. E somos, em muitas ocasiões, o ofendido, em outras tantas, o ofensor. Sim, estamos caminhando num mundo de provas e expiações, e vamos errar ainda muitas vezes. E por isso precisamos exercitar nossa capacidade de análise e admitir que está na hora de pedirmos perdão, de esvaziar a nossa mente. Bom, se como ofendidos já perdoamos no nosso mundo íntimo,
e como ofensores já pedimos perdão a quem ofendemos, como fica a nossa situação se aqueles a quem ofendemos não quiserem nos perdoar? Gente, aí o problema já não é nosso. A nossa situação é a melhor possível quando verificamos que estamos com a nossa consciência tranquila, feita a reflexão que erramos, arrependidos, pedimos perdão de coração, pedimos perdão, reparamos o quanto possível. Agora, se ela não quer nos perdoar, né, Tati? Aí o problema é dela, né? Exatamente. A gente precisa conseguir trabalhar o perdão, né? E o perdão a gente tem que trabalhar, sempre digo isso, nas 3 instâncias, né? Pedir perdão, porque nós erramos também, muitas vezes nós prejudicamos também, né? Outras pessoas, então a gente precisa pedir perdão, praticar essa humildade, né? A gente precisa perdoar aqueles que também nos fizeram mal, aqueles que nos magoaram, nos entristeceram. Então, a gente também precisa aprender a perdoar. E precisa se auto-perdoar, né? Se auto-perdoar por todas as vezes que a gente também se massacrou, se xingou, né? Se magoou e se permitiu que outras pessoas também fizessem isso com a gente também precisa praticar isso conosco, né? O filme, quando fala de perdão, fala da convivência familiar, né? Fala dessa convivência com a filha, que é tão difícil, que é tão desgastada, que é cheia de rancor de um lado, de mágoa do outro, né? Então, quando a gente vê isso dentro de uma mesma casa, dentro de uma mesma família, o que a gente pensa? Nós, como espíritos que somos, né? Quando que nós vemos isso? São provas que eles precisam passar juntos. E aí vem aquela coisa de, também não me dou bem com meu irmão, também não sei o que lá da minha mãe, do meu pai, de não sei o que. Gente, vamos tentar resolver agora. Vamos tentar resolver agora. Vamos perdoar agora. Não vamos deixar para depois. O filme mostra isso também, do deixar para depois. Né? Então, vamos fazer agora, o momento que a gente tem é agora. Ontem já passou, o passado foi. Passado foi, não tem como mudar. Não tem como mudar. O que você fez, o que você falou, o que você deixou de falar, você deixou de falar. Né? Não tem mais como mudar. Agora, daqui para frente, a gente pode mudar. E eu não vou mudar amanhã, eu vou mudar hoje. Né? Porque amanhã a gente não sabe o que vai ser, a gente nem sabe se a gente vai estar aqui. Tem isso. A gente precisa pensar que a gente pode não estar aqui. E aí a gente vai falar, não passa na minha cabeça essa hipótese. Então começa a passar. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Então, são coisas que a gente precisa refletir sobre o perdão, sobre a nossa convivência familiar. As nossas maiores provas estão dentro da nossa própria casa. São coisas que a gente precisa trabalhar. A primeira coisa que a gente precisa, que todo mundo que está aqui neste planeta, encarnado ou desencarnado, mas aqui nesse planeta, precisa trabalhar a convivência. Todos. Iluminados e menos iluminados, todos necessitamos trabalhar a convivência. Porque sabe por quê? Que se a gente não precisasse trabalhar a convivência, a gente não estava aqui. Olha só. A gente não estava aqui. Então, uma prova de todos nós é trabalhar a convivência. E dentro da convivência, a gente tem o quê? O respeito, o amor, o perdão, o julgamento, a culpa. Tudo isso, esse misto de emoções. Uma coisa também que mostra muito no filme é a ajuda, né? Primeiro que a gente precisa aprender a pedir ajuda. A gente tem que parar de ser cabeção e falar, não preciso, não vou pedir ajuda, né, gente, vou incomodar. Isso serve para mim, porque daí já tô falando em voz alta,
né? Porque daí eu já aponto para mim mesma, já estou ouvindo da minha própria voz, né? Falando, né? Ai, não, porque eu tenho medo de incomodar. A gente não tem que ter medo de incomodar. Se a gente precisa de ajuda, a gente precisa pedir ajuda, né? E o filme mostra uma pessoa que é a luz no caminho dele. Que ela tá lá só para ajudar. Ela não quer nada em troca. Ela tá ali pelo amor, pela amizade que ela tem. Ela tá ali só para ajudar. E essas pessoas boas, elas surgem no nosso caminho. Elas aparecem no nosso caminho. E às vezes é uma pessoa que você nunca viu na tua vida. Mas elas aparecem no momento certo. Sabe por quê? Porque o cara lá de cima, ele não deixa de olhar pra gente. Mesmo quando a gente faz toda aquela cagada que não deveria ter feito. Sabe? Mas ele tá olhando. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe que a gente merece. Ele sabe o momento que a gente precisa e sabe como abordar as pessoas que estão do nosso lado para chegar até a gente, ou para falar a palavra, ou para mostrar um cartaz no meio da rua que era aquilo que você precisava ver, né? Porque às vezes é só isso, é uma frase, é uma foto, às vezes é isso a resposta. E Deus não vai deixar de olhar, gente. Ele está ali por todos. Ele não escolhe o filho. Para ele são todos filhos, é tudo igual. Né? Então, esse filme que me fez ficar 3 dias mal, de verdade, né? Traz milhões de reflexões pra gente. Então, eu acho que todo mundo tem que assistir. Eu vou colocar o Damião aqui do lado. Todo mundo tem que assistir esse filme, né, Damião? Todo mundo. Porque tem Todo muita mundo. coisa. Sim, sim, é o que você falou. Você passa e aquilo. Você vai assistir o filme e já começa esse grande exercício. Não julgue o Charles, não julgue. Você já começa, já daí, de fala, nossa, mas é a escolha, é o livre-arbítrio dele. Então, e é isso que a Tati estava dizendo, a gente tem muitas reflexões, vale muito a pena. Assista A Baleia. Assistam, gente. Assistam, porque vale muito a pena. Vai fazer refletir, vai fazer chorar algumas pessoas, né? Vai fazer, vai. Não vou negar, não vou negar. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar isso para vocês, porque eu sempre choro. Mas esse é pesado, é pesado. Eu recomendo que vocês assistam. Se você já assistiu, deixa aqui a sua opinião. Traz pra gente algumas dicas de filmes também que vocês quiserem que a gente assista, que a gente converse. A gente vai trazer aqui. Toda sexta-feira a gente está aqui para trazer para vocês uma análise espiritual do filme. E dessa vez a gente falou da baleia. Na semana que vem tem mais, no mesmo horário. E a gente se encontra por aqui. Gente, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.